Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao conhecimento. Eu aqui vou falar para você a respeito das instalações elétricas em geral. Eu sou Angélica Martucelli, estou trabalhando com uma série de vídeos a respeito de CCMBT e o tema de hoje é a segurança das instalações elétricas. Vou começar com algumas notícias que não são tão animadoras. O ano de 2018 foi um ano marcado por 2 trágicos incêndios. Um do edifício Wilton Paes de Almeida, em São Paulo, que era um edifício modernista. Ele foi tombado em 1992. E houve um incêndio desse edifício com 24 andares. E deixa eu ver aqui, 9 mortes. Olha que notícia trágica. Isso foi em São Paulo. E também nós tivemos um incêndio do Museu de História Natural do Brasil, no Rio de Janeiro, que foi uma coisa horrorosa e foi muito noticiado. E perdas enormes de patrimônio, né? Então, o incêndio é uma coisa horrorosa. E o pior de tudo é que, como os edifícios eram muito velhos, sem manutenção elétrica há muito tempo, esses incêndios foram atribuídos a curto-circuito, justamente por causa de instalações antigas. A gente tem mania de faz um puxadinho aqui, faz um puxadinho ali, e em vez de adequar a instalação elétrica, a gente faz uma gambiarrinha aqui, uma gambiarrinha ali, coloca um benjamin e assim vai. Nós temos esse costume de fazer isso daí. Não vamos fazer um projeto elétrico novo porque a gente aumentou um cômodo na nossa casa, por exemplo. Então, e as instalações aqui no Brasil, principalmente de prédio antigo, elas não têm uma manutenção periódica. A gente não vê o pessoal falar disso, o prédio está interditado porque está na manutenção elétrica. Muito difícil. Por isso que acontecem esses acidentes. O anuário de 2019 da Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. O anuário de 2019 é com base em 2018. Ele traz que foram registrados 537 casos de incêndios provocados por curto-circuito. Ou seja, é uma coisa horrorosa, né? E nesses incêndios, nessa tragédia, ocorreram 61 mortes. Então, é uma notícia muito triste, né, gente? E isso significa 20% de aumento dos casos ocorridos em 2017. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, vai piorando e a quantidade de casos e desastres vai aumentando. Com a eletricidade. Isso só os casos registrados, porque ocorrem muitos outros casos e ninguém registra, ninguém denuncia, ninguém fala nada, conserta lá e pronto, acabou. E os acidentes domésticos também, muitos não são registrados, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, preocupar bastante, preocupar principalmente como está a instalação elétrica da minha casa, da minha indústria, do meu comércio. E temos ainda, além de tudo isso que eu já te falei, em 2019 a gente começou com aquela notícia horrorosa do acidente com incêndio através do ar-condicionado, ou seja, curto-circuito no ar-condicionado, que morreram 9 atletas. Quer dizer, só notícia triste. E tudo isso por falta de manutenção, por falta de uma instalação elétrica adequada. Não é? Então, as causas principais desses acidentes
são instalações antigas sem manutenção, como já falei antes, né? Descaso com a manutenção elétrica. A gente vê muito descaso com a manutenção elétrica. E a má qualidade dos produtos utilizados. Houve uma enxurrada de novos produtos no Brasil, uma enxurrada de produtos elétricos vendidos por preços irrisórios, sem qualificação, sem aprovação do Inmetro. E eles são vendidos em qualquer lugar, em qualquer banquinha, eles são vendidos. E a população compra e coloca nas suas casas e leva para a sua indústria. Isso é lamentável. Você tem que se preocupar com que tipo de produto você está comprando, se ele é um produto de qualidade, se ele é um produto certificado. Então, e a gente tem visto que tem aumentado a quantidade de produtos de má qualidade no mercado. Eles são colocados a rodo aí no mercado e a gente vai lá e compra. Oh, baratinho, comprei baratinho, olha isso aqui que legal, baratinho. O baratinho sai caro e às vezes muito caro. Então, outra causa também desses acidentes com incêndio, curto-circuito, choque, são instalações mal feitas, feitas por profissionais não qualificados. Isso é o que a gente mais vê, profissionais não qualificados. Por isso é que os eletricistas, de maneira geral, têm que estar apoiados num projeto elétrico, um projeto elétrico feito por um engenheiro eletricista, uma pessoa que tem capacidade para desenvolver um projeto. Tudo tem que ser feito através de um projeto elétrico. Não negligencie como que eu digo, essa oportunidade de comprar um projeto. Não falar, isso aí é um investimento que eu não vou fazer agora. Faça. Não faça uma economia que não vai te levar a lugar algum. Muito antes, pelo contrário, vai colocar em risco a sua instalação. Bom, aí você vai falar assim, mas não tem normas que regulamentam isso? O Brasil tem normas muito boas. E desde 1910, o Brasil já é preocupado com as instalações elétricas. Em 1910, o Brasil lançou uma medida regular chamada Código das Instalações Elétricas. Então, desde aquela época, muitos no século passado, hein? Nós aqui no Brasil já preocupávamos com as instalações elétricas. Depois, em 1941, surgiu a norma brasileira para execução de instalações elétricas, que foi uma modernização dessa lançada em 1910, né? E mais recentemente nós tivemos em 2004, se eu não estiver equivocada, mas com certeza é assim, 2004, a NBR 5410, uma norma brasileira moderna, baseada em padrões internacionais, uma norma espetacular, regulamentada pela NR10, que todo mundo conhece, né? Todos os eletricistas, né, devem conhecer, principalmente os engenheiros eletricistas. Todo engenheiro eletricista conhece essa norma. E a NBR 5410, ela te ensina, é uma norma com muitos detalhes, uma norma com pormenores, principalmente para a segurança das pessoas, dos animais e dos bens, o seu prédio, o seu edifício, a sua indústria, a sua casa. É uma norma que ela não pode ser de maneira alguma negligenciada. Então, você tendo todas essas informações, todas essas normas regulamentadoras, não negligencie o seu projeto elétrico, não abra mão do seu projeto elétrico.
faça suas instalações baseadas num projeto elétrico aprovado, assinado por engenheiro eletricista. Bom, quais os principais tópicos, por exemplo, da NR10? Que é a norma regulamentadora assim, mais conhecida, né, entre nós eletricistas. Ela estabelece regras de segurança no trabalho, na execução do trabalho, proteção do trabalhador, do eletricista, né, ou da pessoa que vai trabalhar com eletricidade, né. Normalmente, ela exige que todo trabalho com eletricidade tem que ser acompanhado por um engenheiro eletricista. Todo trabalho acima de 50 volts tem que ser acompanhado por engenheiro eletricista. Todo trabalho tem que ser executado com um projeto elétrico aprovado, assinado por um engenheiro eletricista. Ela exige isso, ela exige. E além disso, ela regulamenta desde a fase da geração da corrente elétrica até o consumo dela. Ou seja, desde do começo, do princípio, de onde nasce a eletricidade, até o seu consumo final, lá na ponta, lá na sua casa, por exemplo. Sai lá do gerador na usina e chega até na sua casa. Então, ela regulamenta todo o trabalho feito desde lá até a sua casa. E, além disso, ela exige, principalmente para os trabalhadores que farão as instalações elétricas, um curso de 40 horas. Você vai perceber que nenhuma indústria, que é uma indústria responsável, aqui na região onde eu moro, existem muitas usinas de açúcar e etanol, nenhum trabalho de eletricista é feito sem que ele tenha esse curso de 40 horas exigido pela NR10. Todas essas indústrias exigem uma integração, que é um tempo em que as pessoas que vão executar o trabalho vão conhecer as normas e regras daquela empresa, quais os cursos que você precisa. Quando você vai fazer essa integração, você já tem que levar todos os cursos que a NR10 exige para a execução daquele trabalho. Ela regulamenta também a roupa que o eletricista vai usar, se ele vai trabalhar em média tensão, se ele vai trabalhar em baixa tensão, que roupa ele vai usar para a proteção desse trabalhador, desse colaborador. Outra coisa também, ela regulamenta os locais em que esse trabalho tem que ser desenvolvido. Você não pode ficar num bequinho espremido, sem ter espaço para você se movimentar bem, porque você pode encostar num equipamento que está energizado, tomar um choque ou causar um curto-circuito. Então, ela regulamenta também o espaço. Esse espaço tem que estar sinalizado. Não é qualquer pessoa que pode entrar ali ou sair, só as pessoas que estão preparadas para trabalhar naquele local. Ela regulamenta também isso. Ela regulamenta a sinalização do local, quais os locais de saída, onde se pode transitar, onde não se pode transitar. Tudo isso a norma NR10 regulamenta. Então, nós temos muitas normas e regulamentos bons no Brasil. Mas, então, por que, então, que as coisas acontecem, por negligência, por descaso, por não observar a importância das normas, por não observar a importância dos regulamentos, a importância dos projetos? Tudo isso acontece por conta disso. E também por desinformação. As pessoas não se preocupam muito com a informação. E se você vai trabalhar com a parte elétrica, seja uma pessoa informada, estude, pesquise, leia, entenda as normas. Se você não é um engenheiro eletricista, estude junto com o engenheiro eletricista, aprenda com ele
o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que é certo, o que não é, o que está dentro da norma, o que não está. Não faça de qualquer maneira as instalações em que você se comprometeu a executar. Bom, outra questão importante é que no Brasil hoje a responsabilização de algum acidente pode recair tanto no contratante quanto no contratado. Só porque você contratou uma pessoa não especializada, você também pode ser penalizado. Então, nós que vamos contratar alguém, ou nós que vamos prestar um serviço para alguém, nós temos que ter consciência da responsabilidade do trabalho que faremos, principalmente com a parte elétrica, que ela é um assunto muito sério. Não negligenciemos mais as instalações elétricas. E eu estou aqui para te orientar, para te ajudar, para te encaminhar, para te mostrar onde estão as informações que você precisa. E quero mais uma vez dizer que não economize no projeto elétrico. Se você for fazer o projeto da sua casa, se você for fazer a ampliação da sua casa, se você for fazer a ampliação da sua indústria, se você for fazer... A indústria não é tanto, viu, gente? Porque a indústria sabe que o assunto é sério. O Ministério do Trabalho fica muito em cima das indústrias, porque ali, um acidente ali é fatal. Mas no seu comércio, na sua casa, ninguém vai lá fiscalizar. O fiscal é você mesmo. Então, não deixe de contratar um engenheiro eletricista para fazer o projeto da ampliação da sua casa, da ampliação do seu comércio, da ampliação da sua área de lazer, não, da ampliação e das instalações novas, se você for construir. Não faça de qualquer maneira. Não deixe de contratar um projeto bem feito, um projeto assinado, dentro das normas. Não deixe de fazer isso, porque você vai fazer uma economia que pode te causar, mais para frente, um prejuízo incalculável, como a perda de uma pessoa por um acidente com eletricidade. Isso, né? Não há economia que compense uma coisa dessas, né? Então, eu estou aqui à sua disposição para te ajudar no que for necessário, ok? Boa tarde.